Você sabe o que são veículos Station Wagon? Estes veículos são nada mais nada menos do que as famosas peruas. O segmento foi extinto quando a Fiat Weekend saiu de linha e extinguiu o segmento de peruas no Brasil. Era o último veículo desse tipo vendido no país por uma marca generalista. Desde então, quem quer uma Station Wagon precisa recorrer ao mercado de usados. Para alguns consumidores fiéis, esses veículos fazem muita falta. O porta-malas une a praticidade de um hatch à capacidade de um sedã, resultando em grande versatilidade. E como o centro de gravidade é baixo, a dirigibilidade é bem melhor que a dos SUVs. Além do mais, diferentes gerações cresceram nos bancos traseiros, não só do modelo ítalo-mineiro, mas de similares como Volkswagen Paraty, Ford Belina ou Chevrolet Caravan. Se você também é fã das peruas, seja bem-vindo então ao canal Conhecimento, o seu canal de curiosidades aleatórias aqui no YouTube. E no vídeo de hoje, peruas do passado. Vale ressaltar que vamos falar de forma resumida um pouco de cada uma delas, para que o vídeo não fique muito extenso e cansativo. Vamos deixar de lado um pouco das especificações técnicas. Vamos fazer aqui um breve resumo da história de cada uma. DKW Wemaget, a primeira Station Wagon. Aqui no canal já falamos da Wemaget, da DKW, mas como ela se trata da primeira perua nacional, novamente trazemos ela de volta. A Wemaget foi o primeiro automóvel fabricado no Brasil. Sim, o produto pioneiro da indústria nacional é uma Station Wagon, lançada em 1956. Nadou de braçada no segmento durante mais de uma década, superando em vendas por larga margem a Cinca Jangada, que apesar de ser maior e mais cara, era a concorrente mais próxima. Inicialmente ela foi chamada de DKW Universal. O nome definitivo Wemaget, alusivo à Wemag, veio em 1961. Em 1966, a Volkswagen adquiriu as operações da marca no país e um ano depois encerrou a produção de todos os produtos, inclusive da icônica peruinha. Do início ao fim, a pioneira manteve-se fiel ao motor 1.0 de 3 cilindros e 2 tempos. Cinca Jangada. A segunda Station Wagon nacional foi também a mais luxuosa da década de 1960. É a Cinca Jangada, que tinha como principais atributos o motor 2.4 V8 e o belo design. A perua chegou ao mercado em 1962, baseada na similar francesa, que recebia o nome de Marley. Em 1967, a Chrysler adquiriu as operações brasileiras da Cinca. A multinacional reformulou o sedã da gama, mas optou por retirar a perua de linha, devido aos baixos números de vendas. Apenas 2.705 unidades da Jangada foram produzidas no país. Desse modo, pouquíssimos exemplares sobreviveram aos dias atuais. Ford Belina. A Ford tem uma longa história no Brasil, mas espantosamente só fabricou 2 peruas no país, a Belina e a Royale. A perua Maverick era feita de modo independente pela concessionária Souza Ramos, enquanto o Escort SW, Mondeo SW e Taurus SW eram importados. Se por um lado a marca deu poucas tacadas no segmento, por outro lado ela acabou sendo extremamente certeira justamente com seu primeiro produto do gênero. Lançada em 1970, a Belina foi rapidamente aceita pelo mercado e sempre vendeu bem. Derivada do Corcel, herdava dele o motor 1.3 e a tração dianteira, algo ainda incomum para a época. Já com a cilindrada aumentada para 1.4, chegou à segunda geração em 1977. No ano seguinte veio o propulsor 1.6. Houve ainda uma versão com tração 4x4, até hoje é a Station Wagon nacional a oferecer esse recurso. A Belina só saiu de linha em 1991, já com mecânica Volkswagen 1.8 e associada ao Del Rey, mas sem modificações estruturais. Chevrolet Caravan. A Caravan foi a primeira Station Wagon nacional da Chevrolet e também a de maior aceitação comercial. Chegou ao mercado em 1976, nada menos que 8 anos depois do Opala, do qual é derivada. Os 2 modelos conquistaram uma legião de fãs e são hoje disputados por colecionadores de carros antigos. Durante quase uma década, a perua foi a única de grande porte vendida no país. Ela atravessou os anos 80 sofrendo sucessivas modernizações, mas sempre permaneceu essencialmente a mesma, inclusive na mecânica, capitaneada pelos motores 2.5 de 4 cilindros e 4.1 de 6. Em 1992, uma Caravan ambulância foi o último veículo da linha Opala fabricado no Brasil. Ford Royale. Um dos frutos da autolatina, a joint venture formada pela Ford e Volkswagen entre 1987 e 1996, foi a Versailles
Royale, cujo lançamento data de 1992. Na verdade, a perua, tal qual o sedã Versailles, no qual se baseava, eram clones do Santana e da Quantum, com pequenas diferenças no design e no acabamento. No caso da Royale, havia uma distinção marcante em relação à Quantum, a carroceria de apenas 2 portas que os compradores da época já começavam a rejeitar. A Station Wagon chegou a aderir às 4 portas na linha 1995, mas foi em vão. Comercialmente, a linha Versailles nunca obteve o sucesso dos similares da Volkswagen. No ano seguinte, a produção chegou ao fim. Chevrolet Ipanema. Para substituir a lacuna deixada pela Marajó, a Chevrolet lançou a Ipanema em 1989. Baseada no Cadete, a gama tinha características técnicas avançadas para os padrões do mercado brasileiro da época, como capotas sem calhas, vidros colados à carroceria e suspensão traseira com sistema pneumático de ajuste de altura. Inicialmente, a Station Wagon dispunha apenas de 2 portas e sob o capô trazia motor 1.8. Porém, em 1993, chegaram a carroceria de 4 portas e o propulsor 2.0. Tal qual a antecessora, entretanto, a Ipanema não teve a aceitação esperada pelo fabricante. Ainda recebeu uma discreta restilização para a linha 1996, antes de deixar o mercado no ano seguinte. Volkswagen Variante. Herdeira de certo modo dos compradores da Wemaget, a Variante foi lançada em 1968. Talvez isso a tenha ajudado a dominar o mercado de peruas no Brasil. Em razão da arquitetura da Volkswagen com motor 1600 AA posicionado na traseira, tinha curiosos 2 porta-malas, um na dianteira embaixo do capô e outro na parte posterior em cima do próprio propulsor. A primeira geração durou quase uma década, até ser aposentada pela sucessora Variante 2 em 1977. Porém, o modelo mais novo não conseguiu repetir o sucesso do original e acabou perdendo a liderança da categoria para a Ford Berlina. Por isso, teve um fim precoce e saiu de linha já em 1980. A Volkswagen só voltou a ter uma Station Wagon em 1982, quando concluiu o desenvolvimento da Paraty. Chevrolet Corsa Wagon. A gama Corsa incluiu variadas configurações de carrocerias, entre as quais hatch de 2 ou 4 portas, sedã e picape. Havia, claro, também uma perua, cujo lançamento ocorreu em 1997. Inicialmente ofertada com motores 1.6, ela chegou até a ter uma versão 1.0 em 1999. Para o ano 2000, o fabricante providenciou uma discreta restilização em toda a linha. Em 2002, a segunda geração chegava ao Brasil, mas não teria uma configuração perua. Naquele ano, a Corsa Wagon entrou para a história como o último veículo desse gênero que a Chevrolet produziu no país. Chevrolet Ômega Suprema. Ao contrário de outras peruas do listão, a Suprema nunca teve vendas expressivas. Pelo contrário, a baixa aceitação fez com que ela tivesse carreira curta. Lançada em 1993, saiu de linha já em 1996, 2 anos antes do sedã da gama, o Ômega. Mas a Station Wagon entrou para a história por ter sido a mais sofisticada e luxuosa da indústria automobilística nacional. Apesar de ter sido fabricada por pouco tempo, a Suprema teve boa variedade de motores. Nos primeiros anos, havia um 2.0 de 4 cilindros e um 3.0 de 6 cilindros, substituídos em 1994 por um 2.2 e um 4x1. Hoje, as raras unidades da Suprema ainda sobrevivem em bom estado ou no status de veículo colecionável por algum apaixonado. Volkswagen Santana Quantum. Espécie de irmã maior da Paraty, a Quantum estreou no Brasil em 1985, cerca de um ano depois do Santana, do qual derivava. Até hoje foi a única perua nacional da Volkswagen fora do segmento de compactas. No princípio era equipada com motor 1.8, mas passou a ter opção de 2.0 em 1988. Santana e Quantum foram extensamente restilizados para a última década do século XX e a partir de então recebeu apenas pequenas intervenções. Após sobreviver por alguns anos, ela foi descontinuada em 2003. Fiat Panorama. A Fiat entrou no segmento das peruas no Brasil com a Panorama, derivada do hatch 147. Herdava dele a arquitetura com motor transversal, que nela era sempre 1.3. O ótimo aproveitamento do espaço interno, tanto no habitáculo quanto no porta-malas, era o principal destaque da Station Wagon. Na linha 1983, a Panorama recebeu um discreto retoque no design da dianteira. A perua, porém, nunca alcançou números de vendas expressivos e acabou saindo de linha já em 1986.
2002. Naquele período, a gama 147 já estava abrindo espaço para uma nova família de produtos, todos baseados no Uno. Volkswagen Paraty. Projetada a partir do Gol, a Paraty faz parte de uma das gamas de veículos de maior sucesso da indústria nacional. As vendas começaram em 1982 e não tardaram a superar a concorrência. Inicialmente o motor era o 1.5 do Passat, logo substituído por uma unidade 1.6. Posteriormente seria oferecido também o modelo 1.8. A evolução da Paraty seguiu com mudanças superficiais até 1996, quando foi apresentada a segunda geração. Maior e mais arredondada, novamente seguindo os passos do irmão Gol, a Perua ganhou a opção de motor 2.0. No ano seguinte, finalmente veio a carroceria de 4 portas e em 1998 a fogosa versão GTI 16 válvulas. O modelo ainda passou por 2 restilizações que, apesar de não se configurarem como novos projetos, foram chamadas de G3 e G4 pela Volkswagen. A fabricação foi encerrada em 2012. Chevrolet Marajó. Depois da Caravan, a Chevrolet lançou em 1980 a Marajó, perua da linha Chevette, para ocupar um patamar inferior no mercado. Ela, claro, compartilhava diversas características técnicas com o modelo de origem, inclusive a tração traseira. Inicialmente, a Station Wagon tinha o motor 1.4, mas o fabricante logo o substituiu pelo 1.6. A Marajó acompanhou as evoluções técnicas do Chevette, passando por uma ampla restilização para 1983 e por outra, mais discreta, para 1987. Apesar das atualizações, não conseguiu repetir o êxito comercial do modelo de origem. A perua saiu de linha em 1989, após a produção de aproximadamente 78 mil unidades. Fiat Elba. Sucessora da Panorama, a Elba herdou da antepassada o bom aproveitamento de espaço. Contudo, o melhor é que é uma perua derivada do Uno. Incorporou novas qualidades, entre as quais um design mais aerodinâmico e harmonioso. Inicialmente, a carroceria vinha unicamente com 2 portas, mas em 1990, a Fiat passou a disponibilizá-la com 4 portas. Na linha 1991, a Elba passa por uma restilização que deixou a grade dianteira e os faróis mais estreitos. A Station Wagon seguiu no mercado sem grandes alterações até 1997, quando saiu de cena. Nesse período teve motores 1.3, 1.5 e 1.6. Uma curiosidade é que a perua e outros modelos da linha Uno chegaram a ser exportados para a Europa entre as décadas de 1980 e 1990. Então é isso, pessoal. Recordamos aqui de forma resumida estas grandes máquinas do passado, as famosas Station Wagon, ou como preferir, peruas, que também fizeram história, que marcou para muita gente e que até hoje algumas são bem guardadas pelos entusiastas de plantão. Grandes carros derivados de outros grandes sucessos que você matou a sua curiosidade ou a sua saudade aqui. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e faça a sua inscrição no canal. No próximo vídeo vamos trazer outra curiosidade. Muito obrigado!